Os costumes da época. Era ali, anos 70, ela era uma mulher muito livre, né? Ela gostava de se divertir, de beber, de namorar. Ela teve uma série de romances e isso chocava. Na verdade, ela não fazia nada demais. Ela era uma mulher complexa, uma mulher controversa, mas ela não fazia nada assim que fosse perigoso para a sociedade. Ela só queria ser ela mesma. O que acontece é que numa determinada altura da vida dela, ela conhece um cara chamado Doc Street. Eles têm um romance, né, um caso doido, e eles acabam indo morar numa praia, que é a Praia dos Ossos, que fica em Búzios, se eu não me engano. Eles começam a viver ali um ciclo de violências, né, de um relacionamento abusivo. No final das contas, ele acaba a matando com 3 tiros. E esse foi um caso que teve muita importância jurídica no Brasil e na época impulsionou o movimento feminista. Tinha até uma bandeira que elas levantavam, né? Quem ama, não mata. E esse filme, Ângela, não aproveita dessa contemporaneidade do tema para trazer à tona tantas discussões importantes da época. O advogado de defesa do Doc Street, ele usou o argumento da legítima defesa da honra. Essa tese de legítima defesa da honra era utilizada em casos de feminicídio ou agressões contra a mulher para justificar o comportamento do acusado. O argumento era de que o assassinato ou a agressão eram aceitáveis quando a vítima tivesse cometido adultério, porque essa conduta supostamente feria a honra do agressor. E esse ano, inclusive, acho que ali em meados de agosto, o STF derrubou essa tese do argumento de legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Então, para vocês verem a dimensão disso tudo e como esse filme poderia ter sido, assim, um baita filmaço e um baita estudo de personagem, na real, que ficou muito a desejar. Então, o filme, ele perdeu a oportunidade de trazer à tona questões importantes como a violência contra a mulher. Esse filme poderia promover o debate com a sociedade sobre essa questão da legítima defesa da honra. Eu não consigo de verdade entender o que se passou na cabeça da direção e do roteiro para contar essa história. E eu posso dizer para vocês que, como mulher, eu me senti absolutamente ofendida. O recorte que a direção e o roteiro escolhe para contar essa história é o recorte que não faz com que a gente conheça a Ângela Diniz. Se você não conhece nada da história da Ângela Diniz, você passa o filme inteiro, assiste o filme inteiro e continua sem conhecer a história da Ângela Diniz. Você não consegue nem criar uma empatia por essa mulher. Muito pelo contrário, eu acho que a direção desse filme faz com que a gente continue reafirmando tudo aquilo que o próprio advogado de defesa dizia na época, né? Porque esse filme acaba culpabilizando a figura da vítima. E eu não sou uma pessoa moralista, gente. Eu não sou contra as cenas de sexo no cinema, mas tudo nesse filme está vinculado ao sexo, em como a Ângela era uma mulher bonita, sedutora e até mesmo, entre aspas, fácil, e por conta disso deveria ter sido morta, sabe? Em Ângela, esse filme que assistimos, a gente acompanha esse recorte, então, em que a Ângela é interpretada pela Isis Valverde, né? E o Raul, que é o Doc Street, ele é interpretado pelo Gabriel Braga Nunes. E a gente vai ver desde o momento em que eles se apaixonam até o dia do crime. Então eu achei muito complicado esse pequeno recorte dar conta de toda a dimensão do que esse caso gerou na época. A gente não consegue entender quem é essa figura dessa mulher, por que, na verdade, aquilo incomodava tanto o Doca, na real, por que ele comete o crime. Fica tudo muito picotado, a gente não consegue aprofundar nesses dois personagens e entender as motivações reais para esse crime de fato acontecer. Fica no meio do caminho, num limbo, que eu acho que, inclusive, os dois atores, eles exercem suas funções com muita dignidade. Inclusive, tem uma atriz maravilhosa que é super mal aproveitada, que é a Alice Carvalho, que ela faz a empregada da casa, e no final das contas poderia ali ter surgido alguma faísca de uma relação mais profunda entre as duas, daquelas duas mulheres. Tem uma amiga da Ângela que aparece no filme também, que é feito pela Bianca Pinha, não sei, não lembro o nome da atriz. E essas relações são muito superficiais, nada se aprofunda. A Alice Carvalho tá ali como a empregada que de alguma forma flagra essas situações de violência o tempo todo e nada acontece ali, não se transforma o ambiente por conta daquela mulher ali, não se cria vínculos, então tudo muito mal aproveitado.
Ai, que tristeza que foi esse filme. Então, pra mim, particularmente, o problema está nas escolhas de direção, nas escolhas desse recorte do roteiro. E o roteiro, ele é muito pouco inventivo nesse sentido, de querer fazer uma construção que dialogue tanto com a história que aconteceu lá nos anos 70, fazer esse traçado, né, dessa linha temporal do que isso reverbera nos tempos de hoje. Porque o filme, ele acaba ali na hora que a vítima é assassinada, e aí ele tenta explicar várias outras coisas que são extremamente importantes pro caso nos textos, né, que vão aparecendo na tela, né? Então, assim, o filme não consegue resolver nada durante a história, não cria a simpatia da gente pela Ângela e pela história dela pra entender quem foi essa mulher. Tudo muito fragmentado, que você não consegue acompanhar nada. Fica numa enrolação que tudo acaba sempre numa cena que vai pra exposição do corpo sem justificativa alguma. E no final, jogar tudo na tela assim pra gente, umas coisas que aconteceram por último, pra gente poder depois, sei lá, pesquisar alguma outra coisinha na internet e procurar saber quem é Ângela. Apesar que eu acho que quem assiste esse filme não tem nem vontade de saber quem é Ângela. Eu sempre falo, né, do quanto que uma obra sempre é, de alguma forma, político, porque ele vem pra dar um recado. Então, quando você coloca essa história do jeito que você coloca na tela, que fica expondo esses corpos, não aprofunda nenhum dos personagens, você se apoia numa coisa extremamente superficial e que você não dialoga com o que isso causou na nossa sociedade, né? Porque é um filme que se trata de uma história real. Então, você não cumpriu um papel fundamental, que é um papel político, que é um papel, inclusive, educacional, né? Porque você ensina, você faz as pessoas questionarem, pensarem a respeito da vida, do mundo, através da arte, né? Da obra de arte. É uma visão extremamente machista, chega a ser misógino, porque você reforça a figura de uma mulher que ela era uma bonita, uma gostosa, e por isso que ela mereceu morrer, porque ela não deixou o rapaz, o macho, insatisfeito. Eu não sei em que época que esse roteiro foi escrito, eu não sei em que época que foi filmado, eu nem fui atrás, mas a Praia dos Ossos já existe faz um certo tempo e, putz, cara, era um baita material pra servir de apoio pra roteirizar o filme, né? Eu não sei como que poderia ter sido feito, mas eu acho que esse filme poderia ter se aprofundado muito nas questões que vêm depois do crime, né? O que acontece com as mobilizações depois desse crime. Eu acho que vale muito a pena você escutar o podcast da Rádio Novelo. Eu fiquei sabendo que eles venderam os direitos para se fazer uma série. Eu não sei se vai ser uma série documental, como o podcast, ou se vai ser uma série ficcional, né? Como o filme, que você tem atores que fazem os personagens. Mas eu espero que seja mais profunda e faça mais jus à figura de Ângela Diniz, né? Enfim, uma decepção. Eu acho que foi uma falta de responsabilidade com a história dessa mulher ter contado a história desse jeito. Uma visão que, em resumo, reforça que a culpa é da vítima. Me contem aí se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam desse filme, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!